Livro dos Salmos, número 84, quero ler com os amados os versículos 5, 6 e 7. Diz a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Feche os seus olhos onde você estiver. Nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos pelo dom da vida, por encerrar mais uma semana, estando aqui nesta casa que foi consagrada a ti, prestando culto. E reconhecemos que tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Abrimos nosso coração agora para receber a tua palavra. Nós a recebemos com alegria. Sabemos que a tua palavra, ela é o bem mais precioso que nós temos desse mundo. Nós queremos pautar a nossa vida pelos princípios e valores da tua palavra. Pedimos ao teu Espírito, ó Deus, que venha agora tocar em nós, amaciar essa terra dura. Que o Senhor também mande os teus anjos, ó Deus, para acampar-se ao redor desse lugar, para que haja segurança, tranquilidade, e nós possamos com toda paz cultuar o teu nome. E que esse culto seja proveitoso, que faça bem às nossas almas, que transforme vidas, que salve vidas, e que onde a nossa voz alcançar, haja, Deus, transformação, que o teu amor seja derramado e que o teu Espírito, ó Deus, encontre ocasião para mudar vidas, para que haja mais adoradores ao Senhor, que é vivo e que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Assim nós pedimos, Deus, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode assentar, queridos. Ninguém fica para trás. É sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. E é o que eu penso quando eu leio essa última parte do verso 7 do Salmo 84. Cada um aparece diante de Deus em Sião. O Salmo 84, ele fala das peregrinações do povo de Israel para chegar ao templo e adorar ao Senhor nos dias de festa. Aqui é um contexto específico, mas a carta aos Hebreus já nos ensina que todas as coisas do Antigo Testamento são sombras, tipos, representações das coisas do Novo. Então, comparecer diante de Deus no Antigo Testamento, a Sião do Antigo Testamento, representa o nosso comparecimento eterno diante do Pai. E é o que nós almejamos para cada um de nossas vidas. Aparecer, comparecer, chegar diante de Deus na cidade celestial. E a igreja deve ser o lugar onde ninguém pode ficar para trás. Há pouco tempo assistindo a um filme de guerra, o comandante era uma pessoa muito querida dos seus soldados, e eles saíram para uma incursão, e ele reuniu a tropa e disse: ninguém vai ficar para trás. Seja morto, seja ferido, vencendo ou perdendo, se voltar um, volta todo mundo. E eles, de fato, saíram à guerra, alguns voltaram muito feridos, mas ninguém ficou no campo do inimigo. E nós, como igreja, e a Bíblia usa a representação da igreja como um exército, nós somos soldados de Cristo, ele é o nosso general, nós não podemos deixar nossos soldados feridos pelo caminho. Deve ser uma fixação para cada um de nós fazer com que nossos irmãos todos compareçam diante de Deus. Em primeiro lugar, nós não podemos deixar os cansados para trás. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículos 9 e 10. Diz assim: Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás
por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Davi estava com seus 600 homens, indo em busca de suas famílias. Se você voltar no capítulo 30, versículos 1 e 2, sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag e a esta ferido e queimado, tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Os amalequitas levaram as esposas e os filhos desses soldados. E eu pergunto, irmãos, o que faz 200 homens ficarem tão cansados da guerra, a ponto de não terem força para atravessar o rio para ir buscar sua própria esposa e seus filhos? Imagine a decepção nos olhos daquelas esposas, daqueles filhos, vendo os 400 chegando e os seus pais, seus esposos, não. Mas, irmãos, muitos de nós já passamos por isso. Esgotamento, cansaço. Nós queremos, mas não temos força. Não temos mais força para lutar, seja por um casamento, seja por um filho que está se rebelando, seja por um posto de trabalho, seja por uma reorganização financeira, seja por um ministério. E esse momento serve para nos mostrar como nós somos limitados, como nós precisamos da graça de Deus. Os 400 homens foram à batalha, venceram, e na volta, o que Davi faz? Davi honra aqueles homens cansados. Nós vemos aí nos versos 21 a 24, de 1 Samuel 30. Chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam, não o puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Não houve cobrança, não houve crítica, não foi lançado no rosto. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos, cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e vá embora. Quem agiu assim, a Bíblia diz, são filhos de Belial, não são filhos de Deus. Quem critica o irmão que cansou, que chegou ao limite, que não tem mais forças, que está esgotado espiritualmente, que precisa de um tempo, precisa recarregar as pilhas, precisa ser carregado no colo. Quem critica e diz que ele não merece a recompensa, não merece a bênção, não é filho de Deus. Porque o filho de Deus é aquele que se alegra com os que se alegram e também chora com os que choram. O filho de Deus pega no colo, estende a mão, abraça, carrega. Não deixa o soldado para trás. Porque ele sabe que esse soldado já lutou muito, mas cansou, chegou ao limite. E o que Davi faz? Versículo 23. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. Eles não tinham mais força para lutar, mas eles ficaram na beira do rio guardando a bagagem. Irmãos, nós às vezes não aguentamos mais ir, mas nós podemos ficar e contribuir. Nós podemos ficar e orar. Nós podemos ficar e incentivar. Nós podemos ficar e treinar. Nós podemos ainda fazer a diferença. Muitos de nós não têm mais saúde, não têm mais força, não têm mais energia, não têm mais vigor. E aqui diz que a mesma parte que cabe àquele que vai na ponta da batalha, cabe também àqueles que ficam porque não podem ir. Então, meu querido, todo mundo tem direito de descansar. Todos nós temos limite. Às vezes a família exige que você pare um pouco o que você está fazendo, dê mais atenção ao casamento, aos filhos. A vida profissional exige que você pare um pouco, precisa estudar, treinar. Não há vergonha nisso, como esses homens aqui.
Eles tinham chegado ao limite, ao esgotamento extremo. E eles então ficaram. Mas Davi não deixou que eles fossem deixados para trás, que eles fossem desmerecidos. Eles receberam a mesma parte. Será que nós fazemos isso, irmãos? Com aquele pastor que cansa, aquele presbítero, aquele diácono. Nós somos benevolentes assim, com aquele que cansou, que não está mais aguentando. Será que nós trabalhamos para que ele receba a mesma parte? É isso que Deus espera dos seus filhos. E a igreja não pode ser o exército que deixa os soldados cansados para trás. Temos que carregá-los e honrá-los, porque assim nos tornaremos a semelhança do nosso Deus. Em segundo lugar, não podemos deixar os desanimados para trás. Às vezes a questão não é nem cansaço, é desânimo. Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Está escrito assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Paulo passou por tribulações tão grandes que ele desanimou da própria vida. Todos nós, irmãos, mais dia menos dia, vamos ter que enfrentar esse demônio chamado desânimo. Desânimo é falta de ânimo. São aqueles momentos em que nós não conseguimos motivação para fazer aquilo que a gente sabe que tem que ser feito. E a nossa Bíblia diz inúmeras vezes: tem de bom ânimo. Nós sabemos disso. Tenha de bom ânimo, não desanime. Mas um dia o desânimo chega. E os fatores são diversos. Pode ser um fator biológico. Pode haver uma alteração química no nosso corpo que nos leve a um estado de enfermidade física. Isso faz com que a pessoa não se mexa. Você olha para a pessoa, está tudo bem, faz os exames, não tem nada. Está passando algum problema no casamento? Não. Seus filhos estão tudo nota 10. Pai, mãe, não, tranquilo. Na igreja, tudo bem. Lá no trabalho, tudo bem. Mas por que então que você está aí 2 horas da tarde com esse sol quente enrolado no cobertor, não quer sair do quarto? E alguns se enrolam no cobertor e ainda deita debaixo da cama. Não consegue ver a luz do dia, não querem encontrar ninguém. Podem ser contextos, circunstâncias da vida, enfermidades, desemprego, tragédias, perdas. Quando nós abrimos aí mesmo em 2 Coríntios, capítulo 11, dos versículos 22 a 27, nós ouvimos o que o apóstolo Paulo diz. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, sede, jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Não dá para desanimar? Tem umas fases da vida da gente que é uma notícia ruim atrás da outra, não é? Mas o apóstolo vai dizer para nós, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, por isso não desanimamos. Por quê? Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas.
toda essa problemada que o apóstolo Paulo narrou, e que talvez alguns de nós pudéssemos listar mais alguns, isso tudo vai passar. Isso tudo vai ser varrido pela vassoura do tempo. E diante da eternidade que está chegando para nós, isso tudo é muito rápido. Ainda que vivêssemos os 80 anos que a Bíblia diz que nós vamos ter normalmente nesse mundo, ainda que vivêssemos todos os 80 anos debaixo de sofrimento, comparado à eternidade, ainda é uma leve e momentânea tribulação. Porque a eternidade, irmãos, é algo acima de toda comparação. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca penetrou em mente humana alguma o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que são umas varadas das costas, uma prisão, umas pedras, uma perda? Não se compara. Então, às vezes, as circunstâncias da vida produzem desânimo em nós. Às vezes, o desânimo vem de pessoas. Deus nos fez para relacionamentos. Não tem como ser feliz sem relacionamentos. Não tem como. E Deus viu isso ainda nos primeiros momentos de fabricação. Não é bom que o homem esteja só. Casamento é uma bênção. Filhos são uma bênção. Família é uma bênção. Igreja é uma bênção. Sociedade é uma bênção. Só que às vezes antes de ficar bom, fica ruim, né? Relacionamentos são difíceis. Porque o relacionamento hoje, o que é? Um pecador lidando com outro pecador. E se um pecador incomoda muita gente, 2 pecadores incomodam muito mais. E se junta 3, 4, 5 debaixo do mesmo teto? E se junta 100 debaixo do mesmo teto na igreja? Não é fácil. Aí vem o quê? Decepções, traições. Mas isso é próprio dos relacionamentos. Nós não podemos deixar que isso nos desanime, porque, em última análise, nós estamos olhando para cima. Nós estamos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Esse, sim, nunca vai nos decepcionar, nunca vai nos trair, nunca vai virar as costas. Então, é para ele que nós temos que olhar, e se nós olharmos para ele, não vamos desanimar. E quando a gente lê o Salmo 55, a gente percebe o que a decepção causa no coração do homem. Versículos 12 até o 14. Com efeito, não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A decepção, ela é um ato próprio, ela só vem de quem você gosta. Porque você não espera nada de alguém que você não conhece, ou que você sabe que ela não lida bem com você. Aqui Davi disse, se fosse o inimigo, eu já ia me defender. Você assina um cheque em branco e dá na mão de uma pessoa que você não conhece? Mas do amigo você dá. Aí vem a decepção. Você é avalista de um estranho? Não, você vai ser avalista de uma pessoa que você conhece. Aí vem a decepção. Então as traições, as decepções só vêm das pessoas que a gente gosta. E isso dói muito. E se nós não colocarmos isso diante de Deus, nós não vamos conseguir comparecer naquele dia diante do Pai. Porque as decepções vão nos jogar tão para baixo que nós vamos desandar na fé. E isso será terrível. E também desanimamos até com Deus. Ah, pastor, mas Deus? É porque a gente não tem coragem de falar. Mas muitos de nós ficamos tristes com Deus. Quando Ele não responde nossas orações, quando Ele deixa partir uma pessoa querida que você orou tanto para ele não morrer, e às vezes nós ficamos desanimados. O profeta Jeremias talvez tenha sido o profeta mais corajoso. Ele é chamado do profeta chorão, mas olha, ele foi um dos mais corajosos da Bíblia. Olha o que Jeremias fala para Deus no capítulo 20, versículos 7 a 9. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei.
mais forte foste do que eu e prevalecestes. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zombam de mim. Porque sempre que falo, tenho que gritar e clamar violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo dia. Quase que ele diz, o Senhor me enganou. O Senhor que me convenceu a isso tudo, foi o Senhor que me trouxe para esse ministério e agora eu abro a boca. É tronco, é cisterna, é escárnio. Ele pregou 40 anos, ninguém ouviu. Mas aí Deus lembra ele, eu não falei que alguém ia ouvir? Prega. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Nós, às vezes, ficamos decepcionados com Deus. Mas, geralmente, é porque a gente não entende bem a vontade de Deus e o que Deus pediu de nós. Deus, às vezes, faz algumas coisas que nós não entendemos. Mas Isaías 55 diz que assim como os céus são mais altos que a terra, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos e os pensamentos de Deus mais altos que os nossos pensamentos. Então, meu querido, se qualquer argumentação o seu pensamento for diferente do de Deus, pode ter certeza, você não está vendo tudo. Ele está certo e você está errado. Não fique desanimado porque Deus não responde a oração do jeito que você está pedindo. Lá na frente você vai ver e vai agradecer. Deus trabalha nisso tudo também. E no final nós vamos poder concordar com o apóstolo Paulo, quando ele diz em Romanos 8, que Deus fará com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Então, o que nós fazemos com os desanimados? Aqueles que desanimaram com as circunstâncias da vida, desanimaram com as pessoas, desanimaram com Deus. Nós temos que motivá-los. Olha o que o escritor aos Hebreus diz no capítulo 12, versículos 12 e 13. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Nós precisamos motivar os desanimados. Ninguém fica para trás. O apóstolo Paulo dá para nós a receita de vencer o desânimo. Não atentar para as coisas terrenas, olhar sempre para cima, olhar para Jesus e olhar para tudo que Deus tem preparado para nós. Nós somos o exército de Deus. Nós não vamos deixar nossos soldados para trás pelo caminho. Nós vamos carregar os cansados, nós vamos motivar os desanimados. Nós não temos motivo para desanimar, diante de tudo que Deus fez por nós. Se acontecer, e volta e meia acontece, é claro que é possível um restabelecimento das mãos decaídas, dos joelhos trôpegos. E em terceiro lugar, irmãos, nós não podemos deixar os feridos para trás. Vamos abrir em 2 Coríntios ainda, capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Quem é o irmão ferido? Aquele irmão sobre quem o inimigo levou vantagem. Ou seja, é possível que o inimigo leve vantagem sobre nós. A Bíblia nos adverte a tomar toda a armadura de Deus para ficarmos firmes contra as investidas do inimigo. Isso está lá em Efésios capítulo 6, versículos de 12 a 18. Eu quero ler com vocês. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia nos orienta a nos proteger da cabeça aos pés contra o inimigo. Temos que proteger tudo, porque se o inimigo achar qualquer brecha, os dardos inflamados dele podem entrar.
E o que nós fazemos quando o irmão nosso não vigia e o inimigo o atinge? O que nós devemos fazer na guerra quando um dos nossos companheiros soldados é atingido pelo inimigo? Irmãos, esse é um grande problema que nós temos. E eu pedi para os irmãos prestarem atenção, para não ter mal entendido, porque eu não estou aqui passando pano quente sobre o pecado. O pecado é horrível. O pecado ofende a Deus de uma maneira terrível. O pecado não pode nem ser cogitado. Paulo diz que tem coisa que só referia vergonha. Mas Deus, com o seu amor perfeito, ele consegue separar pecado e pecador. Ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Será que nós conseguimos fazer isso? Qualquer pecado que seja cometido por algum de nós, e a Bíblia diz que todos pecam. Só que tem pecados que são visíveis e tem pecados que são invisíveis. Mas todos pecam. Todos nós trazemos bagagens do velho homem, que nós lutamos contra elas. Ninguém está glorificado ainda, então nós pecamos. A Bíblia diz que todos pecam. O que nós devemos fazer com quem peca? A Bíblia diz que nós devemos restaurar o pecador. O pecado nunca pode ficar, o pecado tem que ser chutado. O pecado tem que ser banido, mas o pecador tem que ser amado. Não podemos botar tudo no balaio de gato. Nós temos que restaurá-lo. Olha o que está escrito em Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 18. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Se o teu irmão pecar, vai conversar com ele, vai arguí-lo, vai exortá-lo, vai confrontá-lo, tu e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Ah, mas ele não ouviu. Aí você leva 2 pessoas para ver se os 3 falando a mesma coisa convence o irmão. Falou, irmão, não é só eu que estou falando, não. Eu trouxe aqui também o irmão e a irmã. Eles vão dizer para você a mesma coisa. Isso que o irmão fez está fora do livrinho, está fora do nosso manual. Se ele então se convencer, se arrepender, confessar, abandonar, ganhaste teu irmão. Ah, mas ele não quis, não, mas vocês 3 aí, eu penso diferente. Aí você reúne toda a igreja para dizer para ele, não, nós como igreja concordamos que é assim. O irmão não está fazendo, está fora. Se ele falar, bom, então se a igreja toda pensa assim, aí ele ouviu, se arrependeu, abandonou, ganhamos o irmão. Olha, irmão, quantas tentativas de restauração de um pecador. Agora, se ele não ouvir a igreja, o que a gente tem que fazer? Considera-o como um gentio. O que é um gentio? É alguém que não é ainda convertido. Se ele não ouviu a confrontação pessoal, nem com as 2 testemunhas e nem com a igreja, considera que ele ainda não é crente. Como é que a gente trata o não crente da igreja? Trata mal? Chuta? Os não crentes são os que a gente trata melhor na igreja. Porque nós queremos que todos se tornem adoradores do Deus vivo, sendo transformados pelo Evangelho. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8, também traz para nós uma verdade interessante. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. A Bíblia está dizendo aqui que é para a gente passar pano quente em cima do pecado? Não. A Bíblia diz que o amor consegue amar mais do que o pecado da pessoa. O amor consegue separar o pecador do pecado. O amor releva, o amor tolera, o amor é longânimo, o amor é paciente. O nosso irmão foi ferido pelo inimigo. Nós temos que pegá-lo.
e tentar restaurá-lo. E o amor vai fazer isso. O nosso amor vai cobrir multidão de pecados. É isso que a Bíblia quer dizer para nós. Em Provérbios, capítulo 17, versículo 9, diz: o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Ah, a Bíblia está dizendo então que é para encobrir a transgressão? Não é para não contar para ninguém, para camuflar, para abafar? Não, é aquele que tenta resolver o pecado em particular. Aquele que não se apressa a sair contando para todo mundo o pecado do irmão. Ele encobre, não no sentido de abafar, de fazer vista grossa, porque ele é do time, mas encobre no sentido de trazê-lo para perto, confrontá-lo biblicamente, a confrontação pessoal, com pessoas de confiança e até com a própria igreja, mas nunca expondo o pecado dos outros, porque quem faz isso, a única coisa que vai conseguir fazer é separar os melhores amigos, separar famílias, separar colegas de trabalho. É isso que acontece quando nós somos apressados em desvendar os erros das pessoas na frente de todos. E por que nós fazemos isso? Por que nós entendemos que é assim? Porque em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, todo esse processo, todo esse comportamento que nós precisamos ter com o irmão que é ferido pelo inimigo no campo de batalha, é para que ele chegue nesse ponto de receber o perdão de Deus, ser restaurado. A igreja é a terra das oportunidades. Nós somos filhos das oportunidades. Quem aqui nunca errou? Que atire a primeira pedra no irmão que for ferido pelo inimigo. A Bíblia diz que só tem um pecado imperdoável, é o pecado contra o Espírito Santo. E a interpretação desse pecado, dentro da teologia reformada, esse pecado é não receber a Cristo como Salvador. O pecado contra o Espírito Santo significa a impenitência obstinada até a morte. Você não se deixa convencer pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Aí você morre sem Jesus. Não tem perdão. Porque a morte física é o limite. Todos os outros pecados têm perdão. É tolerância zero com o pecado. Mas é compaixão máxima com o pecador. Porque aos olhos de Deus, todos são adoradores em potencial. E não há pecado imperdoável. E qualquer pecado que você esteja pensando aí, poderia ser com você, poderia ser com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus netos. E tem jeito para eles, sim. Vamos criar na igreja um ambiente que eles possam vir, se sentir bem aqui, se sentir amados, onde eles possam saber, ó, nós não concordamos com o seu comportamento, mas nós amamos você. Você é bem-vindo aqui, venha cultuar Deus conosco. Porque Deus ama todo tipo de pessoas. É ser humano, Deus ama. Deus ama a sua criação e deseja que todos cheguem ao seu conhecimento e possam, então, adorá-lo como o único Deus. O Salmo vai dizer que é de força em força. Ou seja, é aos pouquinhos. Segundo aos Coríntios 3,18, diz que é de glória em glória. Em Romanos 1,17 diz que é de fé em fé. No Sermão da Montanha, Mateus 6,34, Jesus diz, é um dia de cada vez. É assim que nós vamos chegar lá, irmãos. Tente não pecar apenas por hoje. É assim que nós vamos comparecer diante de Deus naquele dia, todos nós. E o nosso desejo é que ninguém fique para trás. O nosso hall de membros tem mais de 500 nomes. Graças a Deus, irmãos. Pouquíssimos voltaram atrás. Pouquíssimos. Nós não temos nem a metade disso de membros ativos. Mas alguns já estão na glória, alguns estão servindo a Deus em outras igrejas. E nós damos graças a Deus por isso. E eu quero, naquele dia, chegar em Sião, diante do Pai, e ver um monte de gente da família Água da Vida na fila,
para receber sua pedrinha branca com o nome na mão. E lá diz que ninguém sabe, só você, né? Cada um de nós vai comparecer diante de Deus em Sião. E a Bíblia diz que ao vencedor será dado todas essas coisas. Assim como os bons comandantes de guerra não deixam que nenhum dos seus soldados fique para trás no campo de batalha, seja por estarem cansados, feridos ou desanimados. Nós também, como igreja, vamos colocar isso na nossa mente como propósito nosso. Ninguém fica para trás. Vamos atrás de todos os nossos irmãos. Não vamos desperdiçar nenhum. Não vamos esquecer nenhum. Vamos tomar conta de todos, para que no final, todos nós possamos comparecer diante do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus.